com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. Bom, pessoal, eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês. Tentem ignorar essa espinha gigantesca que eu tô na minha testa. Mas vamos conversar. Antes de eu começar o vídeo de hoje, eu quero pedir pra você que tá chegando aqui agora no meu canal, que tá me conhecendo agora, quero te dar as boas-vindas, né? E quero dizer pra você, se você gostar do conteúdo do canal, não esquece de se inscrever ali embaixo, ativar o sininho das notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E você que já é inscrito, já deixa o seu like, que é muito importante aqui pro crescimento do canal. Então, bora pro nosso vídeo, né? Gente, o assunto que eu quero falar com vocês aqui hoje é sobre o Nicolas. Eu quero contar pra vocês o que aconteceu alguns dias atrás com o Nicolas. Eu não contei antes, né, porque eu tava cuidando dele, tava esperando ele se recuperar, então agora eu resolvi que eu quero contar pra vocês. É o seguinte, eu não lembro o dia que foi, acho que foi dia 17, mais ou menos, do mês passado, do mês de agosto, que eu tava com o Nicolas. O Nicolas tava brincando. Desculpa eu me enrolar porque eu tô tentando lembrar bem. O Nicolas tava brincando, o Nicolas é uma criança muito arteira, gente, muito ativa. O Nicolas, ele não para. Então, quando ele para, a gente estranha porque alguma coisa tá errado. E eu lembro que eu tava lá fora, eu tava lavando roupa e o Nicolas estava aqui dentro com o meu marido, ele tava brincando. Aí eu tava ali na área estendendo roupa e o Nicolas foi no portãozinho que a gente tem ali pra ele não passar pra fora. E ele ajoelhou ali e ficou quietinho, sabe, amoado. E eu achei estranho, falei, será que o Nicolas tá com sono? Aí eu falei, meu marido, vou entrar. Falei, daí meu marido que é quem dá banho nele, né? Eu falei, você já vai tomar teu banho e já leva o neném com você, que eu acho que ele tá com sono, porque ele tá muito amoadinho. Aí meu marido foi pro banho e eu aqui na minha cama mesmo fui tirar a roupa dele pra preparar ele pro banho. E na hora que eu tirei a roupa dele, que eu encostei a mão no corpinho dele, o corpo dele tava muito quente, muito quente. Aí eu peguei pé gelado, mão gelada, orelha gelada. Eu falei, o Nicolas tá com febre, não é possível. Na mesma hora eu já peguei o termômetro, já fui tirar a temperatura do Nicolas. E o Nicolas tava com 38 de febre. Eu estranhei, né, porque o Nicolas tava tão bem, fazia tanto tempo que o Nicolas não ficava doente que, né. Ah, tudo bem, dei o banho e mediquei ele pra ver se a febre baixava. Tá, a febre, tipo, deu uma baixada, foi pra 37,8, mas não chegou a sumir a febre. E assim começou a nossa luta. Passava o efeito do remédio, a febre voltava. Passava o efeito do remédio, a febre voltava. Eu tava dando um antitérmico, paracetamol. E não tava resolvendo. O Nicolas tava dando de começar a gemer, eu acho que ele tava com dor, né? E eu ainda não sabia o que era. Então, como a minha mãe mora mais perto de farmácia, dessas coisas, tem mais acesso, né? Ela falou, Luana, eu vou na farmácia e vou comprar um Cataflã em gotas pra você dar pra ele, porque eu acho que é a garganta. Caso seja a garganta, o Cataflã é muito bom. E a gente querendo evitar de estar indo em hospital por causa do Covid, né? A gente com medo, tudo bem. Minha mãe passou na farmácia, veio até minha casa e trouxe Cataflã. Eu dei o remédio pra ele. Assim, menos de acho que 10 minutos a febre do Nicolas tinha acabado. Foi embora, ele dormiu numa boa. Ele foi ter febre 4 horas da manhã de novo, ele teve febre, eu mediquei de novo e passou. E era assim, gente, o efeito do remédio passava, a febre voltava. O paracetamol, na verdade, o antitérmico, quando eu dava ele depois de um tempo, a febre já não estava baixando mais, ele não estava fazendo efeito para febre mais. Então, eu dava o Cataflã, eu tava dando um Cataflã, que o Cataflã tava fazendo a febre não sumir totalmente, mas tava baixando um pouco. Aí, quando foi no dia, deixa eu ver, no dia 19 de manhã eu tava conversando com a minha mãe, porque o Nicolas teve 39 e pouco de febre, quase 40 graus de febre o Nicolas começou a ter. E a gente ficou muito preocupada, então, e a gente sem dinheiro, né, porque é sempre assim, quando você precisa, quando você mais precisa, você não tem dinheiro. E a gente sem dinheiro, e meu pai falou, Luana, você tem que pagar uma consulta pro Nicolas, porque não dá pra arriscar levar ele nessa UPA, tem que pagar um particular pra ele. E eu até falei, mas a gente não tem dinheiro, a gente não recebeu e tal. Ele falou, não, eu pago a consulta do neném. Beleza. Graças a Deus por isso, né?
eu liguei lá no consultório e consegui agendar a consulta para o mesmo dia, na parte da tarde, 2 e pouco da tarde, quase 3 horas, se não me engano. Aí a gente foi para casa da minha mãe, levamos ele para consulta. O médico examinou a garganta, o médico examinou tudo, gente, tudo mesmo. E ele falou: olha, mãe, eu tô preocupado porque a febre do seu filho não tem explicação. A garganta dele tá normal. E aí o que o médico fez? O médico me passou um papelzinho com a receita de uns remédios e me passou o teste do Covid. Quando ele falou pra mim que o Nicolas ia precisar fazer o teste do Covid, porque não tinha causa aparente pra febre, tipo assim, daqui de casa quem sai mais é meu marido, meu esposo trabalha no aeroporto, mas a gente estranhou porque por conta da pandemia ele não tá, tipo, tendo contato com os clientes, é tudo por interfone, as coisas, então a gente... E o meu marido tava bem, não tinha nenhum sintoma, acho que se fosse de alguém pegar, quem apresentaria sintomas primeiro seria ele, mas ele tava bem. Então, eu fiquei preocupada, gente, na hora, assim, eu não falei nada, mas depois que eu saí do consultório, eu comecei a passar mal de nervoso. Perdão. Antes de eu continuar, eu vou mostrar pra vocês os remédios, eu guardei a caixinha pra mostrar pra vocês. O médico passou esse aqui, azitromicina. Ele passou pro Nicolas tomar antibiótico. Ele tomou isso daqui por 5 dias, que é o mesmo que trata o Covid, que é o mesmo que estão passando para quem tem suspeita de Covid. O médico passou para ele, ele fez o uso por 5 dias. E esse daqui o médico deu, até uma amostra grátis pra gente. Esse aqui, xarope Aires. Tá escrito acetilcisteína, alguma coisa assim, 20 miligramas. Um xaropinho acho que pra tosse, né? Esse daqui ele fez o uso por 7 dias, 3 vezes ao dia. E o Nicolas começou a tomar o remédio. No mesmo dia que eu levei ele na consulta, ele já começou a tomar o remédio. O médico falou assim, ó, vai pra casa e começa a fazer o uso do remédio. Se a febre persistir, você leva ele pra fazer o teste, já agenda o teste. E, gente, 300 e pouco o teste do Covid. É complicado, muito caro. E eu levei o Nicolas lá pra casa da minha mãe, na verdade, porque como meu esposo ia trabalhar e lá era mais perto, caso precisasse correr com ele pro hospital, alguma coisa, eu preferi ficar lá na minha mãe até que ele tivesse um pouco melhor. Então eu fiquei lá na minha mãe, eu comecei a medicar ele, só que a gente não tava vendo melhora. O Nicolas chegou a 39,9 de febre e eu chorei, eu me desesperei, gente, porque eu realmente tinha medo que ele pegasse esse Covid, porque eu penso só pode ser pelo ar, né, de alguma maneira, porque a gente tá se cuidando. Só que eu tava com medo, porque a febre não queria baixar, e ele não tava comendo, o Nicolas não queria mamar, e a única coisa que o Nicolas tava comendo era coxinha, na verdade. E eu cheguei a fazer um brigadeiro de colher pra ele comer, porque uns dias antes meu marido tava comendo e tentou esconder dele, porque eu não sou muito de ficar dando doce pra ele. E meu marido falou assim, eu acho que ele acabou vendo e tal, mas eu falei, vamos fazer, porque se for por vontade de comer alguma coisa, essa febre vai passar, porque eu, quando era criança, tinha muito isso, ficava muito doente por vontade de comer as coisas, porque eu tinha o costume de ir na casa de alguém ou ver alguém comer alguma coisa e não pedir, não contar pra minha mãe ou pro meu pai que fiquei com vontade, então só iam descobrir quando eu começava a passar mal. E daí, por medo de ser isso, eu fiz o brigadeiro, refiz igual eu fiz pro meu esposo ali, minha mãe fez, na verdade. E o Nicolas comeu um monte e continuou passando mal. Minha mãe fez aquele negócio da cebola, colocou no pezinho lá pra puxar a febre, passou mel no pé, todas as coisas que ensina pra gente, pra tentar, né, puxar o verme, igual eles falam, e puxar a febre, né, que se levar no médico e dizer que suspeita que seja verme, lombriga, sei lá como vocês falam, os médicos não acreditam que isso exista, que alguém adoeça desse jeito, mas eu acredito porque eu ficava muito doente por vontade das coisas. E não deu certo, gente, não passava, o Nicolas piorando, a gente teve que tacar ele num banho pra ver se abaixava a febre, porque já tinha medicado e não podia dar o remédio mais, porque, né, senão é superdosagem, é muito perigoso, então a gente tacou ele num banho morno pra ver se ajudava a baixar a febre, deu uma baixada, depois subiu de novo, a febre não tava ficando menos do que 38. Então, eu
eu conversei com o médico, né? O médico queria até que eu levasse ele para o Hospital Pequeno Príncipe aqui de Curitiba. Só que lá eu ia ter que pagar R$ 300 para consultar ele, fora exames à parte que fosse preciso fazer. E eu não podia gastar, porque como eu falei, já foi meu pai quem pagou a consulta, a gente não tava tendo dinheiro. Então, como a febre tava beirando 40 graus, eu tava muito preocupada. A gente se arrumou, álcool, máscara, tudo. E o Nicolas não usa máscara ainda, ele é menor de 2 anos, né? Então, por lei, é proibido para menores de 2 anos. E a gente foi pra UPA com ele. Chegamos lá no UPA, quando passou na triagem, ele tava com febre. Não tava com febre alta, mas tava com febre. Aí logo a gente já foi consultar com o médico. E o médico examinou ele, ele tava no 2º dia de antibiótico. O médico examinou, quando o médico olhou a garganta, ele falou, é a garganta. Ele falou, não precisa de teste de Covid, nada. Ele falou, seu filho tá com a garganta inflamada. Ele apertou assim, ó, e dava pra sentir, né, acho que as amígdalas que fala do neném. E aí eu falei pra ele, mas como? Eu paguei consulta particular, levei ele ontem. E o médico olhou a garganta dele na minha frente e não viu nada. Ele falou, mãezinha, se você tivesse trazido seu filho aqui ontem também, eu também diria pra você que a febre não teria causa aparente. Ele falou, porque às vezes a inflamaçãozinha da garganta e sinais demoram um pouco mais para aparecer. Então ontem não estava aparecendo, hoje já está bem visível, já inchou, já dá pra ver bem. Então ele falou, é a garganta. Ele falou, a medicação, ele falou, é a mesma que o médico do particular passou. Ele falou, não tenho como passar outra. Continua seguindo a medicação, que como ele falou, é o 2º dia do antibiótico, vai começar a melhorar. Você vai perceber que vai ter febre ainda, mas a febre ela já vai começar a ser menos, ela já não vai ter febre tão alta. E aí, assim a gente foi pra casa, continuou na medicação, né? E conforme foi passando os dias de antibiótico e xarope, o Nicolas começou a se alimentar, começou a aceitar o mamar dele de novo, porque até então era só coxinha e água, gente, sem brincadeira nenhuma. O Nicolas só comia coxinha e tomava água. Ele não aceitava mais nada. E ele começou a melhorar. Aí eu lembro que quando ele parou de ter febre, saiu um monte de manchinha vermelha na barriga dele, nas costas e tipo um pouco nas coxas dele. Aí eu conversei com o médico, perguntei se era alergia do antibiótico, porque querendo ou não é um antibiótico forte, né? E o médico me falou que não, que isso só significava que o que ele teve foi um quadro viral, uma infecção viral que ele teve e que era sinal de que a febre tinha cedido, que normalmente sumia sozinho e não precisava de tratamento. E assim foi, uns 2, 3 dias depois sumiu, sem precisar de nada, ele coçava um pouquinho, mas sumiu, graças a Deus. E então, gente, eu queria compartilhar com vocês isso, eu vim aqui só pra compartilhar mesmo o que a gente passou, a minha angústia de mãe, né, porque com medo de que fosse o Covid realmente, eu chorei muito, eu me desesperei, a minha mãe chorou, meu pai chorou, a gente ficou desesperado porque o Nicolas é uma criança que ele não para, ele é um menino muito ativo, então ver ele amoadinho, ele ficava só no colo, gente, o dia todo só no colo, só dormindo, ele não tinha força assim nem pra ficar com o olhinho aberto direito. Isso foi muito angustiante, eu fiquei umas 3 noites sem dormir por conta dele ter febre, eu ficava medindo a temperatura dele de hora em hora durante a noite inteira, foram dias muito cansativos, assim que eu tinha até esquecido como é a madrugada de uma mãe quando o filho está doente, porque já fazia tempo que o Nicolas não adoecia. Mas graças a Deus deu tudo certo, ele tá bem, já tá todo ativo, todo arteiro de novo, e sinceramente é difícil, mas eu prefiro ele assim, eu prefiro ele aprontando, me deixando com os cabelos em pé em casa do que ele amoado, doentinho, né? Nenhuma mãe gosta de ver o seu filho doente. Mas é isso, eu espero que vocês gostem de ter, né, acompanhado, de ficar sabendo, né, o que eu passei aí por esses dias. E se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo meu. É isso aí, gente. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!